Ela sempre acha que eu nunca fiz nada por ela. Ela se esquece que tudo que ela tem fui eu que fiz. Fala pessoal, por algum motivo o YouTube me recomendou este vídeo e eu tenho visto também algumas páginas aí de canais masculinistas reagir a este vídeo. Então eu farei o mesmo, achei um corte bastante interessante. Já é um vídeo antigo, tá pessoal? Esse vídeo já tem 10 anos, o Carlos Alberto de Nóbrega aqui está falando daquela ex-esposa que ele teve, não sei se vocês se lembram, uma loira que trabalhou com ele na Praça é Nossa. Depois disso ele já se casou outras vezes, mas nesse ponto aqui ele estava separado dela, ainda não tinha se casado novamente. E ele foi perguntado se ele tinha voltado com a esposa e aqui ele vai desabafar, né, nesse breve minuto sobre o porquê ele não voltou com ela apesar de amar ela muito. E só lembrando que ele tem muito mais idade do que ela, beleza? Vamos assistir então, eu volto aqui com os meus comentários. Você voltou ou não voltou com a sua ex-mulher? Não. André fez lá o programa Mulheres Ricas. Ela sempre acha que eu nunca fiz nada por ela. Ela se esquece que tudo que ela tem fui eu que fiz. Eu inventei a Andréia. Metade do que era meu eu dei para ela e eu não tinha obrigação nenhuma, porque me casei com ela com 64 anos. Até que ela disse: olha, eu vou fazer o Mulheres Ricas. Eu disse: tá bom, pô. Ele disse: olha, eu vou invadir o show do Fábio Júnior. Quando eu vi, cara, ela invadiu o palco, deu um abraço nele, deu o selinho. Quando ela virou de costas, ele deu um tapa na dela. Cara, eu liguei para casa, acabou a mamata. A tua pensão agora quem vai dar é o Fábio Júnior. Essas coisas é que não me deixam voltar para o André, porque por amor eu voltaria hoje. É, como eu disse, um relato breve, porém forte e que já mostra bastante coisa. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês, pessoal. Isso aqui vai para quem acha que hoje em dia vale a pena ser provedor e que um casamento tradicional hoje é mais fácil do que no passado. Sim, existem pessoas que acreditam nisso. O caso dele exemplifica bem isso. E aqui eu trouxe apenas um pedaço da entrevista, mas durante a entrevista toda, ele dá vários detalhes de como é que era a relação deles e como é que era a mentalidade dele. E ele diz várias vezes na entrevista que ele é um cara assim que tem, né, a mentalidade provedora e ele pode fazer isso, né? Aqui já vai o primeiro ponto. Ele é um cara muito rico, tal, amigo do Silvio Santos, né? Mas ele fez uma coisa que realmente é difícil do cara fazer, que é o quê? Ele tá vendo que o casamento dele vai ir para uma situação onde ele não vai ser capaz de controlar, a esposa dele não está disposta a fazer aquilo que ele acha necessário que uma esposa deveria fazer, então ele termina com ela, mesmo amando, como ele mesmo disse. Isso daqui é uma coisa difícil para o cara sustentar, e se ele consegue sustentar isso é porque realmente mesmo com a idade, o cara é macho mesmo, né, vou colocar a situação assim. Não é fácil. Existem muitos homens que chegam até mim com esse tipo de questionamento. O cara sabe o que que ele tem que fazer, mas ele não faz com medo de perder a pessoa que ele gosta, tal, com medo de não arrumar outra, enfim. Talvez a própria idade do Carlos Alberto de Nóbrega o ajude um pouco a fazer isso, né. E o fato dele ter aceitado a dar uma pensão para a mulher dele, sem ele precisar fazer isso. O fato dele ter dividido os bens mesmo sem precisar, né, porque, segundo ele mesmo, ele não precisaria fazer porque ele já tinha mais de 64 anos quando ele o fez, já mostra, pessoal, que ele é um sujeito fora de época e infelizmente existem caras hoje que ainda pensam assim. E é claro que isso já faz mais de 10 anos, como eu estou falando com vocês. Hoje em dia, se um cara mais velho se casar com uma moça bem mais jovem que ele, né, o caso do Amado Batista tá aí para não me deixar mentir. Se ele fizer isso, se ele pagar pensão, se a moça não trabalhar, dificilmente ele vai sair de um relacionamento sem entregar uma pensão para a garota, pelo menos durante algum tempo. Dificilmente, né? Porque a própria justiça entende que ela se retirou do mercado de trabalho para cuidar da casa. Então, uma coisa que eu gostaria aqui de deixar claro para vocês é o seguinte: vocês têm que escolher. Ou você vai ser o cara provedor ou não vai. Não dá para você ser o cara provedor no casamento e depois ficar reclamando que a justiça determinou uma coisa que você não quer fazer, né? Porque no começo lá, hoje em dia, todo mundo tem a consciência, e no começo você decidiu que seria assim, né? Então, ou é uma coisa ou outra, não dá mais para ficar em meio termo. E quanto ao fato dele mesmo dizer que ela não reconhece tudo que ela fez por ele, eu já cheguei a comentar aqui. Isso se deve principalmente a uma mentalidade que algumas pessoas têm, algumas mulheres têm, de achar que isso que o homem faz por ela é o básico, é o mínimo, e vem da mentalidade também que o homem tem, de que a mulher lhe deve obediência se ele fizer isso. E é a obrigação da mulher ficar com o cara sempre que ele quiser e tudo mais, afinal de contas é um casamento tradicional. Nenhuma dessas visões hoje é contemplada pela justiça.
Você, se fosse casar com a sua esposa, case-se em separação total de bens. E se houver algum tipo de reclamação, é melhor nem se casar, se você quiser evitar esse tipo de transtorno. Porque hoje o homem só é provedor se ele quiser e a mulher só vai ser submissa ao marido e ao lar se ela quiser também. Não tem essa. Então o que aconteceu foi o seguinte: ele se casou com ela por amor, ele mesmo disse aí, bem mais velho do que ela. Ela se casou provavelmente por conta da proteção que ele dava a ela. O casamento acabou. Ele, por livre e espontânea vontade, entregou metade dos bens para ela e uma boa pensão. Depois que ela fez aquilo com o Fábio Júnior, ele simplesmente decidiu cortar laços, e aqui vai a coragem dele, e aqui eu acredito também que ele acabou com qualquer chance dos dois voltarem. Porque vocês podem ter certeza, pessoal, ela provavelmente ficou magoada com o fato dele ter tirado a pensão dela. E aí, como ele mesmo disse, tudo que ele fez por ela não foi reconhecido. Por que que não foi reconhecido? Porque, como eu disse, muito provavelmente, na cabeça dela, isso era apenas o mínimo, e o máximo o que que seria? É tudo isso que ele deu, mas as fortes emoções. Como poderia haver fortes emoções nesse casal, senhores? Deixo a pergunta a vocês e me despeço aqui. Só vou dizer para os senhores nesse final, tomem cuidado onde vocês estão entrando hoje em dia. Beleza? Procure um advogado, saiba o que que é. Se for possível ou preciso criar um contrato de namoro, que assim eu faça, porque as coisas estão realmente complicadas, né? Eu cheguei a fazer um vídeo aí no canal falando até de união estável virtual, olha só a que ponto estamos chegando. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.